Caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do PAIC Integral, professor Gandhi, de matemática. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que é essencial: sistema de equações com duas incógnitas. Professor, mas isso já parece até estranho, já parece até difícil. Vocês vão ver que não é. Nós vamos aqui fazer o nosso passo a passo para que você justamente descubra a sua habilidade nesse item de matemática, ok? Venham comigo. Bom, vamos começar a primeiro entender o que é uma equação, né? Eu vou ter um sistema, mas primeiro vamos entender o que é uma equação. Pense na equação como uma balança, e essa balança ela tem que manter o equilíbrio, né? Toda balança você tem que manter um equilíbrio. Então isso é uma equação. Olha aqui como é motivador o que eu vou mostrar para você. Ó, nós temos aqui a balança e nós temos aqui dois pesos do lado esquerdo M e temos aqui 4, 7, 9, 10 pesos, né? Com esse pezinho A, e cada A vale 15 gramas, ok? Cada A vale 15 gramas. Um minutinho. Cada A vale 15 gramas. E aí eu quero saber justamente o valor de M. Ora, o M eu não sei ainda, mas eu sei que desse lado eu tenho 2M. Desse lado eu tenho 2M. Do outro lado eu vou ter 10 vezes 15. Eu vou ter 10 vezes 15 e é igual a 150. Aqui eu vou ter 10 vezes 15 que é igual a 150. Olha como fica fácil, ó. Você está tentando manter o equilíbrio. Então, as quantidades, os pesos de cada lado, eles devem ser iguais. O somatório deve ser iguais. Então, se você tem 2M de um lado e do outro você tem 150, é porque um M é a metade de 150, né? Então, no caso, eu vou ter 150. Eu vou ter 150 dividido por 2, que é justamente a metade. No caso, eu vou ter 75 gramas, tá? Então, eu preciso manter esse equilíbrio. No nosso caso aqui, inicial, você pode notar que eu só tinha M de um lado e eu tinha 150 do outro, ou seja, eu tinha um valor desconhecido. Olha aí, um valor desconhecido. Todo valor desconhecido, normalmente nós colocamos algum tipo de letra, né? Que nós chamamos de variáveis, ou chamamos também de incógnitas. Esse valor desconhecido são as incógnitas. No caso aqui era o M, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui para que vocês observem isso, tá? Notem agora, a nossa balança, ela tem esses pezinhos M, tanto de um lado quanto de outro. E eu tenho outros pesos, né, de 2 kg, 5 kg, também de um lado quanto de outro. A ideia é o quê? A ideia é eu retirando as mesmas quantidades para que a balança não fique o quê? Desequilibrada. Eu não posso desequilibrar a balança. Por isso, ele se mantém na igualdade. E para isso eu vou tirando os pesos de forma, os pesos que são iguais, um de cada lado, para que eu permaneça em equilíbrio, né? Então vamos observar aqui, ó. Para que eu permaneça em equilíbrio, né? Notem, eu quero o valor de M, certo? Eu quero o valor de M. Então, eu tenho aqui, ó, 2 kg do lado esquerdo, eu vou retirar 2 kg do lado direito.
Suponhamos que eu retiro o total aqui. Vou até tentar retiro o total por 2 kg. O que isso remete, pessoal? Lá na equação que nós vamos trabalhar. Se você soma de um lado, você tem que somar do outro. Se você subtrai de um lado, você tem que subtrair do outro. Se você multiplica de um lado, você multiplica do outro. Se você divide de um lado, você divide do outro. Ou seja, para manter o equilíbrio, a operação que você faz do lado esquerdo tem que ser a mesma operação que você faz do lado direito. É isso que nós estamos fazendo. Então vamos continuar, vem comigo aqui. Olha aí, ó. Então eu já risquei o 2. Ah, mas eu tenho ainda o 5, ó. Então aqui eu vou de novo, ó. Eliminar o 5 de um lado. Consequentemente, eu vou eliminar o 5 do outro. Eita, professor. Tá ficando agora quase que a resposta tá saindo, né? O que é que tá faltando? Ora, tem 2 M's, pesos M de um lado, mas tem um pezinho M do outro. E aí eu tenho que ter só o M de um lado e número do outro. Olha aí, ó. Eu tenho que ter incógnita de um lado, número do outro. Pezinho M de um lado, número do outro. E é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou eliminar o M também, ó. Eu vou mudar aqui até a cor. Bom, vamos aqui eliminar aqui o M. Pronto, vamos eliminar aqui o M. Vou eliminar o M de um lado e vou eliminar o M do outro. E agora ficou mole mole. Olha aí. A minha resposta, quanto é o valor do M? O M obrigatoriamente é igual a 5 kg. Você resolveu uma equação do primeiro grau sem precisar fazer letra de um lado, número do outro. Você percebeu que você tem que manter equilíbrio. Você percebeu que quando eu tirei 2 de um lado, eu tive que tirar 2 do outro. E quando eu tirei 5 de um lado, eu tirei 5 do outro. Quando eu tirei M de um lado, eu tirei M do outro. E no final ficou a resposta, que no caso é 5 kg. Isso é o que nós chamamos de equação do primeiro grau, tá? Vem comigo. Não perde o raciocínio. Olha aqui. Então, o que é a equação do segundo grau? A equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é como se nós tivéssemos ali um quebra-cabeça matemático para resolver. Só que esse quebra-cabeça, ele tem que ter um equilíbrio, tá? O X, né? O X é aquele fator desconhecido. Por exemplo, ó, se você gosta de pizza, quer dividir uma pizza, normalmente você divide a pizza em quantos pedaços? Não sei. Depende da quantidade de pessoas. Mas você pode dividir em 4, pode dividir em 8, pode dividir em mais, né? Ou seja, a quantidade que você vai dividir é o que nós chamamos de valor desconhecido. E esse valor desconhecido, normalmente nós chamamos de X. Ok? Esse X ele pode estar somando outro número. Esse X pode estar multiplicando outro número. Esse número que está multiplicando, ele vai depois passar dividindo. Então, tem uma série de operações que você tem que fazer para poder manter o quê? O equilíbrio, tá? Essa é o que nós fazemos nas equações. Olha aqui, ó. Vamos prestar atenção, ó. Vamos começar a aprender como faz isso passo a passo. Pronto para descobrir o segredo do X. A equação é com uma balança. O nosso objetivo é fazer com que os dois lados da equação tenham o mesmo peso. Já falei para vocês. Olha como isso é verdade, ó. Tá vendo a equação 2x mais 3? Né? Eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, nessa equação, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter incógnita de um lado, eu tenho que ter incógnita do lado, x de um lado e o número do outro, tá? Então, no caso aqui, ó, o que é que vai ocorrer, ó? Eu tenho que tirar esse 3 daqui. Então, para que eu possa retirar esse 3 daqui, eu tenho que somar o menos 3 desse lado
consequentemente, eu tenho que fazer a mesma operação do outro. Ó. Retirar é subtrair. Eu tinha 3, eu adicionei o menos 3. Se eu tivesse menos 3, eu adicionaria o mais 3. E aí desse lado aqui, ó, só ficou o 2x. E desse outro lado aqui, ó, ficou apenas o 4. Aí normalmente, né, o professor diz o quê? Que você vai passar para o outro lado, mudando o sinal, né? Mas o que você faz é essa operação, ó. Se você tem 3 de um lado e 3 do outro, você tira 3 de um lado e também tira 3 do outro, para que a balança continue equilibrada, tá? Só que eu quero o valor do x. O que está ocorrendo? Tem um 2 multiplicando esse x. Se está multiplicando, sempre vou fazer as operações inversas. Se um é positivo, a minha operação inversa é negativa. Se um está multiplicando, o outro tem que ser dividindo. Então, como no caso eu tenho 2x igual a 4, então eu vou dividir por esse 2 de um lado e vou dividir por esse 2 do outro. Com isso eu fico x de um lado e 2 do outro. E aí eu tenho o resultado do valor desconhecido, da incógnita, no caso, o x. O professor podia fazer assim? Olha aí, professor, eu tive agora um insight. Eu tive uma ideia, né? Insight é ideia, né? Que me surgiu agora. Se eu tenho 2x mais 3, eu posso pensar no número que multiplicado por 2 e somado com 3 dá 7? Isso não resolve, professor? É lógico, é isso que eu estou procurando. Qual o número multiplicado por 2 e somado com 3 que dá 7? O 2, porque 2 vezes 2 é 4 e mais 3 é 7. Ou seja, depois do resultado, se você substituir, você consegue verificar a sua resposta. Então sempre verifique. Assim você vai saber se você acertou ou se você errou. Fica aí a dica grande para você, tá? Bom, vamos para frente. Ó, nós podemos também, tá? Ter pontos, né? No plano, né? Pontos no plano cartesiano que eles significam também soluções de algumas equações, tá? Como é que nós marcamos pontos no plano cartesiano? Bom, então vamos aqui para essa pequena revisão, tá? Vocês podem notar aqui, ó, que nós temos esse ponto, esse plano cartesiano, tá? Nós temos aqui esse ponto cartesiano com vários pontos já marcados, né? Nós temos aqui o 0 como sendo a origem, tá? Para o meu lado direito, eu vou ter meus valores positivos. Para o meu lado esquerdo, eu vou ter meus valores negativos. Mas positivos e negativos de quem? Do x. X na horizontal, y na vertical, tá? Então eu vou ter na horizontal x e na vertical eu vou ter y. Então quando eu digo assim, ó, eu quero marcar o ponto 6, 4, 6 no x, vamos lá, todo coordenado ele é da forma xy. Então o primeiro é o x, o segundo é o y. Então quando eu falo 6, 4, eu venho aqui, ó, 6 no x, 4 no y, eu ligo esses pontos e o encontro é que é o ponto que é o coordenado, tá? O encontro. Então eu tenho aqui, ó, o encontro do menos 5 com 5, do menos 4 com menos 6 e com 3 e menos 3. E nós vamos perceber daqui a pouco que isso é solução para equações. Olha aí. Ou seja, eu posso representar a solução de equações num plano
cartesiano. E com isso eu posso ter uma visão geométrica daquelas soluções. Vem comigo, vem comigo. Ó, como eu estava falando, a origem é o 0, 0, né? E eu posso justamente marcar todos esses pontos, lembrando que o primeiro é o x e o segundo é o y. Olha aqui um exemplo importante, ó. Eu tenho uma equação que agora tem as duas variáveis, x e y. Ó, quando a gente estava trabalhando lá nos pezinhos, nós estávamos trabalhando apenas com a variável, no caso m. Quando eu coloquei aquele exemplo do 2x mais 3 igual a 7, nós estávamos trabalhando também só com um incógnito, só o x. Agora nós temos duas, x mais y igual a 4. Quais as soluções que eu tenho para x mais y igual a 4? Vamos pensar. Vamos pensar em números positivos, que somado dá 4. Eu posso ter o 0,4. Como assim, professor? 0,4? Lógico. Olha aqui. Vem comigo. Vem comigo. X igual a 0. X igual a 0, y igual a 4. Por que isso é solução? Porque 0 mais 4 é igual a 4. Outra solução. X igual a 1, y igual a 3. Ó, esse primeiro é o coordenado 0,4. O segundo é o coordenado 1,3. Tá? Eu posso ter 2 e 2, porque eu sei que 2 mais 2 também é igual a 4. Se o x for 2 e o y for 2, eu também vou ter a minha solução. Eu também vou ter solução se o x for 3 e o y for 1. Também é a minha solução. E por último, se eu tiver x igual a 4 e y igual a 0. Todos esses são soluções. Notem, se eu tenho uma equação só com uma incógnita, só o x, tem uma única solução. Mas se eu tenho uma equação com duas incógnitas, ou seja, x e y, eu posso ter infinitas soluções. Aqui eu coloquei só algumas. Só o lado positivo. Vamos pensar em algo negativo também. Vamos pensar aqui no negativo, ó. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Se vocês pensarem no x igual a 6, o y é igual a menos 2. Por quê? Porque se eu tiver 6, já passou do 4. Então tem que subtrair para voltar a ser 4. Então por isso que 6 menos 2, então x igual a 6, y igual a menos 2. Eu também posso usar o contrário. O x igual a menos 2, logicamente o y tem que ser igual a 6, porque o resultado tem que ser 4. Você tem que pensar em números que o resultado é 4. Ah, professor, então se eu tiver um 11 menos 7, também resolveria? Resolveria. X igual a 11, y igual a menos 7, também dá 4. Qualquer um desses valores, eles correspondem a soluções dessa equação. E eu posso também representar isso com meus pares ordenados, ó. Olha aqui, com meus pares ordenados, que eu acabei de conversar com vocês, ó, sobre isso, tá? Notem, esses pontos aqui, ó, são os primeiros pontos positivos que eu conversei com vocês. Esses aqui são os negativos, ó. X igual a menos 2, y igual a 6. X igual a 6, y igual a menos 2. Notem, eles estão todos alinhados. Isso forma o que nós chamamos de reta. Isso é uma reta. Todos os pontos estão alinhados, certo? Todos os pontos estão alinhados. Então, quando eu tenho uma equação com duas variáveis, todos aqueles pontos, aqueles pares ordenados, eles, quando ligados, formam uma única reta. Então, uma equação com duas variáveis é uma reta, tá? Ele forma uma reta. Tenha consciência disso.
Vem comigo. Bom, vamos para frente. Seguinte. Exemplo, ó. Exemplo. Ele quer saber quais pares ordenados. Quais pares ordenados é solução da equação 2x mais y igual a 6. O que é que você tem que fazer? Você tem que substituir valor no x e no y, que quando você multiplicar por 2, né? Quando você multiplicar o x por 2 e somar com o y, o resultado é igual a 6. Ora, onde é que está acontecendo isso? Vem aqui, ó. Está acontecendo isso aqui, ó. 1 em 4, ó. 2 vezes 1, isso aqui é o x. Mais 4, isso aqui é o y. Isso aqui é 2 mais 4, que é igual a 6. Então, esse primeiro par está correto. Vamos para o segundo, no item A. 2 vezes 2, mais 2. 2 vezes 2 é 4. 4 com 2 é 6. Então, esse aqui também faz parte. Que a solução tem que ser 6. Depois, vamos ver se o outro também está correto. 2 vezes 3, porque o x vale 3. Mais o y que é 0. 2 vezes 3 é 6. E com 0 o resultado é 6. E também está correto. Então, o item correto é o letra A. Então, para que pares ordenados sejam soluções da equação, quando eu substituir o x, quando eu substituir o y e fizer as operações, o resultado tem que ser o resultado da equação. É assim que você encontra. Então, por isso que o resultado aí é a letra A, tá? Vem comigo, ó. Bom, nesse caso aqui, nesse exemplo 2, o que é que ele quer? Agora ele dá um plano cartesiano e dá seus pontos no plano cartesiano, ok? E ele também quer a solução. Seu ponto A, B, C, D, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar os pontos, substituir no X e no Y e observar se você encontra o resultado. Ou seja, quando você substituir aquele X, o resultado é aquele determinado Y. É isso que você vai fazer. Vamos lá, ó, para vocês observarem como é que faz. Bom, eu tenho minha equação y igual a menos 2x mais 5, tá? Então, vamos aqui pegar o ponto A, tá? O ponto A, ele tem x menos 3 e y 2. Vou pegar aqui o ponto A. O ponto A, ele é menos 3 e 2. Ou seja, quando eu substituir o x por 3, o resultado tem que ser 2. Se não for 2, não faz parte da equação, tá? É isso. Você substitui o x e observa se o y correspondente é o que está lá nos pontos. Perfeito? Então vamos lá, ó. Então eu vou ter aqui, ó, y igual a menos 2 vezes menos 3 mais 5. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, ó, porque menos com menos dá mais. Multiplicar números negativos sempre dá mais. Número negativo aos pares. Mais 5, o resultado é 11. Então o item A não faz parte, o ponto A não faz parte. Por quê? Porque aqui seria o 2 como resposta. E aí nós vamos aqui testando, né? Ó. Nós temos aqui o ponto B, 1 em 4. Então vamos agora para o ponto B. O ponto B é 1 em 4. Então quando eu substituir o x por 1, vamos ver se o resultado é 4.
Bom, o resultado é igual a 3. Então, o ponto B também não faz parte. Vamos aqui para o ponto C. O ponto C é o ponto 5,1. Então, menos 2 vezes 5 mais 5. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. E com mais 5 é igual a 5. O ponto C também não é. Vamos agora para o ponto D, que é o ponto menos 1 e 7. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 mais 5. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 5 é igual a 7. Opa! Então, o ponto D é o que faz parte. O ponto D é o que faz parte daquela equação. Porque quando eu substituir o x, deu 7 correspondente que está lá marcado no plano cartesiano. Ó, quando eu substituir o x por menos 1, o resultado foi 7, que é o que eu tenho aqui no nosso plano cartesiano. Então é isso, sempre eu tenho correspondência entre o x e o y, sempre eu tenho, tá? Bom, vamos aqui a um novo exemplo. Ó, um cinema vende ingressos para o lançamento de um filme a preços distintos. Entrada de estudante ao preço de R$10 e entrada comum aos preços de 20. Em uma determinada sessão, né? Eu tenho aqui, deixa eu logo riscando aqui para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. Ó, nós temos estudante a R$10 e temos a entrada comum, ou seja, inteira, né? A R$20. Em uma determinada sessão compareceram 120 pessoas pagantes e esse cinema vendeu R$1.600 de ingresso. Primeira pergunta: qual é o sistema de equação que permite determinar a quantidade de x de espectadores que pagou a entrada de estudante e a quantidade de y que pagou a entrada comum nessa sessão? Bom, primeiro você vai ter que montar o sistema, tá? Nós temos que converter da linguagem materna, ou seja, do texto, para a linguagem algébrica, a linguagem matemática. Primeiro, foram 120 pessoas, independente se foi estudante ou se foi comum. Ou seja, se eu somar o número de estudantes mais o número de entradas comuns, tem que ser 120. Ponto. Então já temos uma equação. Então vamos lá. Ó, primeiro, se eu somar x estudantes mais y, que é os comuns, o resultado tem que ser 120. Vamos aqui escrevendo para você ter ideia do que eu estou fazendo. Se eu chamar de x os estudantes e chamar de x a entrada comum, pelo que foi dito no texto, estudantes, que é x, mais as entradas comuns, que é y, tem que ser igual a 120. Por quê? Porque eles tiveram 120 espectadores, 120 pessoas assistindo, independente se era estudante ou não, tá? 120. X mais y igual a 120. Pelo que nós percebemos, com uma equação apenas, eu tenho infinitas soluções. Mas ele deu uma segunda equação. Isso vai fazer depois com que a gente tenha uma solução única. Qual a segunda equação que ele forneceu? A equação dos pagantes. Porque o estudante paga R$10. Então, para saber quanto foi arrecadado só dos estudantes, eu multiplico 10 vezes x. Porque o estudante vale x e ele paga R$10. Então, o número de estudantes, que é desconhecido, x, multiplicado por 10, dá o valor arrecadado do x. Se eu pegar o número desconhecido de quem pagou a entrada comum
e multiplicar por 20 vai justamente fornecer o total arrecadado das pessoas que pagaram o ingresso inteiro ou o ingresso comum. Somando os dois, eu vou ter o total arrecadado, que foi dito, é 1.600, ó. Então, nós temos aí a seguinte equação, ó. Nós temos uma equação que é x mais y igual a 120. Temos uma segunda equação, que é o do arrecadado, do dinheiro, 10x, ou seja, o arrecadado com os estudantes, mais 20y, que é o arrecadado com os comuns. Se eu somar os dois, o resultado é 1.600. Agora, pessoal, agora eu tenho duas equações. Se eu tivesse só uma, lembra que nós temos vários pontos, infinitos pontos? Agora eu tenho duas. Quando eu tenho duas incógnitas e duas equações, eu também consigo uma solução única, que é o que nós vamos encontrar agora, tá? Bom, primeiro, sistema de equações, tá? Quais são as equações que eu encontrei? Então, primeira habilidade que você deve ter, montar a equação. Primeira habilidade que você deve ter, montar a equação. Primeira equação, x mais y igual a 120. Segunda equação, 10x mais 20y igual a 1.600. Você tem método de adição, substituição, alguns métodos para poder resolver isso. Uma outra forma de resolver, fazendo a substituição dos pontos. Pega a primeira equação. Quais são os pontos x, y que você pode substituir que dá 120? Aí você pode substituir o 120 zero, você pode substituir o 10 110, o 20 100, o 30 90 e assim por diante. E aí você vai encontrando pontos, vários pontos que constituem essa primeira reta. A mesma coisa você faz para o 10x mais 20y mais 1.600. Você vai substituindo pontos de x e y, contanto que você encontre também uma reta para essa equação. Onde eles se tocam, onde eles se interceptam, é a solução única. E a solução é x 80, ou seja, número de estudantes igual a 80, e y 40, ou seja, número de entradas comuns igual a 40. Então fica a dica. Se você tem duas retas concorrentes, duas retas que se cruzam, esse ponto de interseção é a solução do teu sistema. Repetindo, para não esquecer, se você tem duas retas que são concorrentes, que se cruzam, esse ponto de interseção é a solução do teu sistema. Fica a dica grande para vocês, tá? Vamos aqui para mais um exemplo. Ó, uma companhia de teatro vende ingressos para um espetáculo infantil com dois preços distintos. Entrada de estudantes a R$15 e entrada comum a preço 30, parecido com o anterior, né? Em uma determinada sessão compareceram 185 pessoas pagantes e essa companhia arrecadou R$3.750 com a venda dos ingressos para a sessão. Qual é o sistema de equação que permite determinar a quantidade X de espectadores que pagou a entrada de estudantes e a quantidade Y que pagou a entrada comum? Ora, como nós vimos, se foram 185 pessoas, X mais Y tem que ser 185. Como a meia é 15 e a comum é 30, 15x mais 30y tem que ser o total arrecadado, que no caso foi R$3.750.
750. Então nós temos aí como resposta a letra C. Perfeito? Então, convertendo o texto para a linguagem algébrica. Ok? Se fizéssemos um problema como 2, já é um problema que não é para montar o sistema. É para encontrar a equação a partir de duas retas. E aí, lembra da dica grande. A solução é quando elas concorrem. Aquele ponto de interseção é a solução. Vem comigo. Vem comigo aqui, ó. Ó o ponto de interseção, pessoal. Opa, tá aqui, ó. Olha aí. É o ponto N. É o ponto de interseção. Então, com as coordenadas do N, ó, é só descer, ó. No X ele vale 1. Né? No Y ele vale 2. Então, 1, 2 é a solução. Mas aqui ele pedia só a letra. Então, letra N. A interseção entre as retas é a solução do sistema de equação. Com isso, nós finalizamos essa aula. Tenho certeza que vocês ficaram muito curiosos. Continue no site PAIC Integral, assistindo outras aulas, lendo todo o material. Um abraço do professor Gandhi e até a próxima aula.